Efésios capítulo 4. Vamos ler a partir do 25, irmãos. Diz assim a palavra do Senhor: Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, e nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava não rouba mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês alguma amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Amém? Queridos, podem se assentar. Paulo, quando escreve aqui aos Efésios, aqui no final do capítulo 4, desse texto que nós lemos, ele vai falar exatamente aqui sobre a exortação à santidade, mas nós vamos nos ater aqui no versículo de número 32, quando ele diz o seguinte, na versão Almeida Corrigida Fiel: Antes, sedes uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Hoje nós vamos falar, irmãos, da essência do Evangelho. E quando nós olhamos para a cruz do Calvário, nós enxergamos o amor de Deus ali, que se entregou por nós, nos perdoando para que nós pudéssemos ter acesso à vida eterna. Então hoje nós vamos falar sobre o poder transformador do perdão. E o perdão bíblico, ele é uma manifestação divina que transforma o coração humano, restaura relacionamentos, e isso vai refletir diretamente o caráter de Cristo. Amém? Nós vivemos, queridos, em um mundo que é marcado por feridas emocionais, mágoas profundas, corações pesados por ofensas e muitas delas não resolvidas. Muitos vão carregando ao longo da vida um fardo pesado de ressentimento, como se isso fizesse parte da sua identidade. No entanto, Deus ele nos chama a viver de forma diferenciada. Ele nos chama ao perdão, e este é o tema central do texto que nós lemos. Paulo, ele nos ensina que perdoar não é uma opção, principalmente para o cristão, mas um mandamento que vai refletir aquilo que nós recebemos de Cristo. Então, o perdão ele é libertador, o perdão ele é restaurador, o perdão ele é essencial à vida cristã. Imagine um prisioneiro algemado em uma cela, cela escura, sozinho, solitário, e o carcereiro então chega e entrega a ele as chaves da cela em suas mãos, mas este homem preso insiste em permanecer naquele mesmo lugar. Assim são as pessoas que recusam a perdoar. São as pessoas que se recusam a receber perdão. Por quê? Porque elas estão com a chave da liberdade na mão, que é o Evangelho de Cristo, que é o Espírito Santo, mas escolhem viver acorrentadas, por essas questões todas que nós estamos tratando aqui. Então o perdão ele é essencial para a nossa vida.
Vamos falar um pouco sobre a natureza do perdão, né? A natureza do perdão cristão. O perdão cristão, ele é um reflexo do caráter divino em nós, inevitavelmente. Por quê? Porque ele vai nascer da benignidade. Ele vai ser alimentado pela misericórdia. Não é isso? E é fundamentado no exemplo que Jesus deixou para nós. No exemplo do que Deus fez por nós. Então, o perdão, ele é uma expressão de benignidade. Repare o texto aí que nós lemos, ele diz: antes sede uns para com os outros benignos. E a palavra benigno, traduzida no grego, né, denota alguém cheio de gentileza prática. Não adianta você ser apenas benigno, né? É uma gentileza prática, uma cordialidade ativa. Então a benignidade aqui é mais do que um sentimento. Ela vai além do que eu ter apenas um sentimento de benignidade. Ela vai ser uma ação voluntária. Para quê? Para o bem do outro. Para o bem do próximo. Quando nós olhamos lá para Romanos capítulo 12, versículo 4, ele vai nos mostrar que a benignidade de Deus, né, ela vai ser mencionada aqui como aquilo que nos conduz ao arrependimento. Então, perdoar alguém que nos ofendeu é escolher responder com um espírito benigno. É escolher responder com um espírito de gentileza. Ainda que a carne clame por justiça. Que a carne do ser humano é assim. Então é o oposto, irmãos, da dureza de coração. A benignidade é o primeiro passo visível para que qualquer um de nós venha liberar perdão para quem quer que seja. Quantas vezes em nossos lares, quantas vezes no meio do casamento, quantas vezes no meio da igreja, nós escolhemos às vezes agir com rispidez, ao invés de nós agirmos com benignidade. Então o perdão, ele começa quando eu decido tratar o meu ofensor com a mesma ternura que Cristo me tratou. Amém? E certa vez um psicopata, isso você pode procurar na internet que você vai achar, matou um filho de um senhor cristão. E na audiência, no seu julgamento, esse senhor disse o seguinte para aquele homem: olha, você acabou com a minha vida, mas eu te perdoo. Na mesma hora, aquele psicopata que estava insensível a tudo que estava acontecendo ao seu redor, começou a chorar. E isso nos mostra uma ação de benignidade em favor do outro. Imagina, irmãos, tamanha graça sobre esse senhor naquele momento. Teve um filho assassinado, mas mesmo assim conseguiu liberar o perdão. Então a benignidade é a mão que abre a porta do coração para que o perdão ele entre. Para que o perdão ele entre. Esse perdão, como nós falamos, ele é impulsionado pela misericórdia. Olha para o texto aí, ele diz: antes sejam uns para com os outros benignos e misericordiosos. Então, misericordioso no grego vai significar compassivos nas entranhas, ou seja, fala de uma empatia profunda, fala de uma identificação sincera com a dor do outro. Então, a misericórdia, ela é a motivação divina para o perdão. Lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23, vai nos dizer que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Então, se nós estamos aqui hoje, é porque o Senhor usou de misericórdia para com cada um de nós. Olhou com um olhar de misericórdia. Agiu em nosso favor com misericórdia. Então, se nós queremos perdoar
assim como Deus tem nos perdoado, nós devemos nos mover em misericórdia. O exemplo foi dado. Agora, você consegue olhar para alguém que te ofende e vê-lo como alguém ferido, como alguém fraco, como alguém que está carente da graça de Deus? Isso é uma pergunta que nós temos que nos fazer. Então, misericórdia, entenda, não é você dizer que o outro está certo, não é isso, mas é você decidir não retribuir na mesma moeda da forma que ele merece. Isso é misericórdia. Conta-se a história que John Wesley, um evangelista, na Inglaterra, ao ver um criminoso subir no patíbulo, aquele local onde as pessoas eram enforcadas, ele disse o seguinte: ali vou eu, se não fosse a graça de Deus. O que John Wesley nos mostra com essa declaração? Que quando ele olha para aquele homem naquela situação, ele consegue se colocar no lugar dele. Então o perdão ele nasce quando nós reconhecemos que somos tão carentes da misericórdia quanto aqueles que nos ofendem. Isso nós precisamos compreender, que a misericórdia ela não fecha os olhos para o erro. Muito pelo contrário, ela abre o coração para o perdão. O erro está lá, a falha está lá, mas impulsionados pelo Espírito Santo de Deus, nós conseguimos passar por cima disso e liberar esse perdão. O perdão ele é modelado no exemplo de Deus. O texto diz: como também Deus vos perdoou em Cristo. Então Paulo aqui está nos dando a medida do perdão cristão. Aqui é a medida. Então o padrão não é o que o outro merece. Entenda isso. Mas o que Deus fez por nós. Esse é o padrão. E o padrão foi Cristo na cruz do Calvário. Glória a Deus, aleluia. O sangue foi vertido para nos perdoar. Amém, queridos? Então em Cristo, Ele nos perdoou de forma total. Se você ler o Salmo 103:12, você verá isso. Nos perdoou de forma incondicional. Isaías 1:18. De forma sacrificial. Efésios 1:7. Esse é o perdão que nos alcançou. Então o perdão divino é o modelo. E não é um sentimento. Deus ele perdoa porque Ele ama. E não porque nós merecemos. Não merecemos nada, não somos dignos. Mas Ele nos perdoa porque nos ama. E o perdão é um dom e não uma recompensa. Então, quando você libera perdão, você não está dando uma recompensa para alguém, não. Muito pelo contrário, você está demonstrando graça. A mesma graça que foi depositada sobre a tua vida. Amém? Quando nós perdoamos como Cristo, é como se o céu estivesse tocando a terra. Amém, amados? Agora, esse perdão, o perdão cristão, ele tem um alcance. Por quê? Porque ele não é seletivo. Ele não é um perdão limitado. Ele é para todos. Amém? Em todo o tempo. Como um reflexo do amor de Deus. Simplesmente isso. Ele não é seletivo. Nós não temos, irmãos, a liberdade dada pelo Evangelho de fazermos uma seleção a quem nós vamos perdoar e a quem nós não vamos perdoar. Repare aí no texto que o perdão ele é direcionado a uns e aos outros. Não é isso que ele diz aí? Perdoando-vos uns aos outros. Então, esse termo aqui, uns aos outros, ele está indicando reciprocidade. Eu te perdoo e você me perdoa. É assim que funciona. Perdão mútuo. A vida cristã ela foi projetada para se viver em comunidade, aonde há falhas, aonde há atritos, aonde há a necessidade constante de se perdoar e de ser perdoado. Esse é o modelo, em comunidade. Então, nós não podemos viver isolados de forma nenhuma. Como muitos
tem pregado por aí. O evangelho, ele deve ser vivido em comunidade. Nós não podemos também carregar mágoas uns dos outros. O apóstolo Paulo, ao escrever aos Colossenses, ele vai reforçar isso lá no capítulo 13, no versículo 13. Quer dizer, capítulo 13, versículo 13. Onde ele diz assim, essa água termina? Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Será porque Paulo disse que nós temos que suportar uns aos outros? Amados, porque existem pessoas que são insuportáveis. É isso que Paulo está dizendo. Por mais que existam pessoas que sejam insuportáveis, a graça de Cristo derramada sobre a tua vida, o Espírito Santo vai te levar a suportar uns aos outros. E já suportei, pastor, está tudo bem. Não. Vem a segunda parte, perdoando-vos uns aos outros. Então você suportou, e a consequência, disso é o perdão que deve vir logo em seguida. Então, a igreja saudável não é aquela onde ninguém se machuca, não é aquela onde ninguém se fere, mas a igreja saudável é aquela onde todos se perdoam. Amém? Então, se você espera perfeição, você vai se frustrar. A começar olhando para mim. Não é isso? Se você estiver buscando em mim o modelo de perfeição, você vai se frustrar. Mas se você escolher perdoar, você vai ver milagre, vai ver restauração na sua vida e na vida do seu irmão. Aleluia. Perdoar uns aos outros é a argamassa que mantém a igreja de pé e unida. Amém, queridos? Agora, esse perdão, ele deve ser ilimitado. Quando nós olhamos lá para Mateus, capítulo 18, versículo 22, ele vai dizer assim, Pedro questionando a Jesus, e aí Jesus ele diz, eu não te digo que até 7, mas 70 vezes 7. Pedro pergunta ao Senhor até quantas vezes ele deveria perdoar o irmão. E aí Jesus diz, olha, eu não te digo até 7, mas 70 vezes 7. Então, Pedro achava que 7 vezes estava bom. Eu estou sendo generoso. Já perdoei 7 vezes. E aí Jesus ele vem e diz assim, não, 70 vezes 7. Jesus ele amplia infinitamente quando ele coloca essas palavras. Agora entenda, não é questão de matemática. Você não vai ficar calculando quantas vezes o irmão pecou contra você, não. Claro que não. Jesus aqui está nos ensinando que o perdão verdadeiro, ele não vai fazer esse cálculo, ele não vai contabilizar. Por quê? Porque ele não se esgota. Amém? Então o perdão é um reflexo da graça que nós recebemos. E nós não podemos limitá-lo. Tá certo? Nós não podemos limitá-lo. Porque se nós agirmos assim, é como se nós estivéssemos limitando a graça que nós recebemos do Senhor. Então, se Deus não nos trata conforme os nossos pecados, isso nós vemos lá em Salmo 103, no versículo 10, quem somos nós, irmãos? Para nós limitarmos o perdão ao próximo. Para nós limitarmos o perdão aos nossos ofensores. Aí a pergunta é, você tem colocado limites no seu perdão? Será que nós temos colocado limites? Será que às vezes a gente pensa assim, mas eu já perdoei demais? Irmãos, essa frase ela não combina com quem foi perdoado na cruz do Calvário. Ela não combina com a vida cristã. Lembre-se também, você tem sido perdoado todos os dias da sua vida. Todos os dias, porque o homem merecia o inferno. Mas o Senhor, no seu grandioso amor, Ele envia o teu Filho para que morresse a nossa morte e abrisse as portas da vida eterna para nós, nos dando o perdão para as nossas vidas. Nós conhecemos uma pessoa, uma esposa que foi ferida por repetidas traições.
mas ela escolheu perdoar. O marido se quebrantou, né? Voltou-se ao Senhor, e eles são conselheiros hoje matrimonial, né? Então o perdão dela não apenas restaurou o casamento, mas salvou uma alma, e o exemplo de vida deles é levado a outras pessoas. Então, o perdão que conta as ofensas não é o mesmo que cancela a sua própria eficácia. Amém? Perdão é um testemunho ao mundo. Nós temos que entender isso. João 13,35 diz: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Né? Então, o mundo, irmãos, ele vive sobre a lei do olho por olho, do dente por dente, não é isso? Mas o cristão não. O cristão ele vive sob a graça dos 70 vezes 7. É assim que nós vivemos. O perdão, ele vai chocar o mundo. O mundo não está preparado para lidar com isso, porque ele vai revelar um amor sobrenatural. O mundo ele não consegue compreender como alguém que perde o filho no julgamento do algoz do filho, ele consegue perdoar. O mundo não compreende isso, mas nós compreendemos sob a ótica do Espírito Santo de Deus. Nós conseguimos entender. Por quê? Porque nós fomos alcançados por este perdão. Amém? Glória a Deus. Então, perdoar, irmãos, é mais do que uma ação ética. É uma pregação viva. É uma pregação viva. É a manifestação visível da natureza de Deus em nós. Porque quando nós perdoamos, nós estamos declarando ao mundo, a quem está lá fora, que existe graça, que existe perdão e que ele pode alcançar também esta graça e esse perdão. Então, perdão é uma pregação. O seu perdão pode ser o seu sermão para o seu vizinho, para o seu colega, não é isso? De trabalho, né? Para o seu familiar. Às vezes o seu familiar precisa apenas ver o perdão estampado na sua vida para ele entender que Cristo entrou no teu coração. Então, quando você perdoa, você se transforma numa vitrine para o Evangelho. Primeira coisa, a pessoa não vai entender o que você está perdoando. Por que você está me perdoando? Se eu te fiz tanto mal. E aí ela abre uma porta para ela tentar entender e querer saber o porquê. E aí é onde o Espírito Santo entra e começa a trabalhar naquele coração. Lá em Ruanda, após um genocídio que deixou entre 500 mil a 1 milhão e 100 mortos, uma mulher cristã perdoou o assassino da sua família. E a atitude dessa mulher ecoou nas Nações Unidas e em todo o mundo, e o nome de Cristo foi glorificado por causa do perdão. Amém? Então o mundo pode até ignorar o que você crê, mas jamais ficará indiferente ao que você perdoa. Não tem como ficar indiferente. Amém? Agora, esse perdão, o perdão cristão, ele traz resultados, né? Porque quando praticado segundo os padrões de Deus, ele liberta quem perdoa, ele transforma quem é perdoado, e ele vai glorificar a Deus diante dos homens. Né? Então o perdão ele traz cura ao coração ferido. Provérbios 17:22 ele diz: o coração alegre serve de bom remédio. Então a palavra afirma que um coração alegre ele é terapêutico acima de tudo, e nada gera mais alívio, nada gera mais restauração à alma ferida do que a prática do perdão, tanto para quem perdoa, quanto para quem está sendo perdoado. Quando nós olhamos lá para Hebreus, capítulo 12, versículo 15, diz assim: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. O que a gente enxerga aqui?
que a falta do perdão vai gerar amargura. E essa amargura vai contaminar a alma, vai contaminar o corpo e vai contaminar o espírito. E o perdão, então, quando ele entra por sua vez, ele quebra esse ciclo, trazendo paz, restauração e leveza ao emocional dessas pessoas. Então, se você sente um peso constante na sua vida, dores inexplicáveis, insônia, ansiedade, pode ser que esteja carregando mágoas do passado. E o perdão precisa entrar aí imediatamente. Deus quer curar a tua alma. Mas isso começa com a liberação do perdão. Quem é que você tem que perdoar, irmãos? O perdão é o bisturi de Deus que vai remover todas as feridas da alma. E esse bisturi não deixa cicatrizes. Porque quando é aplicado, ele limpa completamente. Amém? Esse perdão, ele restaura relacionamentos. Coríntios 5,19 diz assim: e nos confiou a palavra da reconciliação. Então Deus não apenas nos perdoou em Cristo. Não foi só isso não, mas nos deu o ministério da reconciliação. O que isso significa? Significa que nós temos nas mãos o poder do Evangelho em restaurar relacionamentos destruídos por ofensas e por mágoas. De que forma? Perdoando e apresentando o perdão. Amém? Então o perdão, esse perdão, ele é a ponte que vai reconstruir aquilo que o pecado, que a ofensa destruiu. É o perdão que vai preparar o terreno para essa reconciliação com o próximo e a reconciliação com Deus também. Não é isso? Então nós precisamos compreender isso. Romanos 5,10 diz: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Amém, amados? Quantos relacionamentos familiares estão quebrados porque alguém simplesmente se recusa a perdoar? Quantos relacionamentos por aí estão destruídos porque o amor e o perdão não foram aplicados da forma que deveriam? Então Deus quer usar a mim, quer usar você para iniciar esse processo de reconciliação. Perdoar não é você aprovar o erro do outro, não, mas é você abrir um espaço para Deus agir nesse coração. Amém? Então o perdão, ele não reconstrói apenas relações, né? Ele não reconstrói apenas relações, ele edifica famílias e futuras amizades futuras amizades. O perdão, ele glorifica a Deus diretamente. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. E de que forma que essa luz vai resplandecer? Se não vivermos a vontade de Deus. Mateus 5,16, né? Então Jesus disse que as nossas boas obras, elas vão glorificar o Pai. Sempre que você for dado a boa obra, vai glorificar o Pai. Por quê? Porque ela vai refletir o caráter de Deus como perdão. Ele é luz no mundo em trevas. O perdão é luz no mundo em trevas. E nós carregamos isso. Amém, irmãos? Trevas emocionais, trevas espirituais. Quando o perdão ele entra, ele quebra, ele traz luz. Deus é glorificado quando o seu caráter é espelhado em nós, através de nós. Quando perdoamos da forma que ele perdoa, nós estamos apontando para a sua graça, para o seu amor e o poder redentor do Senhor. Por isso que é importante, por isso que perdão também é um ato de adoração. Se você quer adorar a Deus, além da música apenas, além do louvor, perdoe o seu próximo. Se você quer honrá-lo em sua vida, perdoe. Se houver necessidade, perdoe. E o mundo verá em você, não apenas pelo que você canta, não, claro que não, mas pelo que você decide liberar sobre a vida do outro.
Então nada glorifica mais a Deus do que um coração que decide perdoar, da mesma forma que ele é perdoado. Amém, queridos? O perdão é mais do que uma escolha, é um estilo de vida cristão. Então, como cristão, deve ser o meu estilo de vida. Se alguém pecar contra mim, eu já estou predisposto a perdoar. É uma decisão diária de viver livre, viver em paz, como filhos de Cristo. Amém? Perdoar, irmãos, não é ser fraco. Muita gente acha que eu não vou dar o meu braço a torcer, vou demonstrar fraqueza. Não é isso. Perdoar é você ser semelhante a Cristo, que te perdoou também. Então, se você quer experimentar cura, quer experimentar restauração, quer ver a glória de Deus na sua vida, escolha hoje liberar o perdão para quem quer que seja. E para nós finalizarmos, eu pergunto para você, quem você precisa perdoar hoje? Quem você precisa procurar para dizer, me perdoa por tantas vezes que eu te machuquei. A cruz está de braços abertos. Está de braços abertos, esperando que você reflita o que ela representa. E ela nos representa, para nós, perdão total, perdão gratuito e um perdão redentor. Então, entenda que o perdão é a essência do Evangelho. Amém? Jesus nos ensinou isso de uma forma dolorosa, mas nos ensinou isso, nos perdoou, nos resgatou, nos tirou do lamaçal do pecado e nos colocou no seu reino de luz. Tudo através do perdão. Então perdoe, lembre-se dessa mensagem. Quando alguém te ofender, lembre-se da cruz do Calvário, lembre-se do que Jesus ele fez. Nós não podemos coisificar aquilo que o Senhor ele fez, não. Porque todas as vezes que nós travamos o perdão, não é isso? Nós deixamos de refletir a graça que uma vez foi derramada sobre as nossas vidas. Amém, irmãos? Então fica com essa palavra em nome de Jesus. Glória a Deus.